terrível andar pela casa e perceber que a sua mobília virou a nova residência de cupins, hein? Uma das pragas domésticas aí mais comuns. E o pior é perceber que eles se alastram rapidamente se nada for feito imediatamente. Por isso, se você sofre com o problema ou deseja se prevenir, é melhor entender como acabar com o cupim da melhor forma possível. Para conversar comigo sobre este assunto, eu falo com a bióloga Clair Vieselli. Boa tarde, Clair. Prazer recebê-la. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que nos acompanham. E falar de cupim, olha, é mostrar um pozinho que todo mundo fala, meu Deus, tem lá em casa, eu não sabia que era isso. Isso, menina, até porque agora, acho que foi recente a tal da revoada dos cupins, né? Sim, em algumas regiões, algumas casas também ainda está acontecendo. Eu recebo muitas fotos de clientes falando assim, olha, apareceu alguma coisa aqui em casa com asa. Parece ser uma formiga pequena com asas, mas não é. É cupim. Você veja só, cupim agora tem asa, gente. O que é isso? Eles não bastava ficar só na deles. Eles têm que criar uma asinha. Mas eles criam essa asa por um motivo, né, Clair? Exatamente. Uma vez ao ano, esses cupinzeiros fazem revoada, ou seja, eles não têm asas normalmente. Mas as jovens rainhas e os jovens reis, eles desenvolvem asas, fazem a revoada, acasalam. No retorno, o macho tende a morrer. A fêmea é muito semelhante às formigas cortadeiras, né? A fêmea do cupim vai começar um novo cupinzeiro. Então, o que chama a atenção nessa época em que nós encontramos esses cupins com asas? É sinal de que ele não está mais apenas naquele móvel, ele tem uma facilidade de se alastrar para os outros móveis da casa. Para um forro, que às vezes é de madeira, para um amadeiramento da própria estrutura, para outros móveis. Então, ele ganha força para se alastrar para a casa inteira. Tá, e como que eu identifico que tem um cupim lá no meu móvel em casa ou mesmo no meu forro? O que acontece de sintoma? Ó, normalmente, nós não vamos enxergar o cupim. Normalmente, nós não vamos ver eles. Por quê? Porque eles estão muito protegidos no interior da madeira. É muito comum, dependendo da espécie... Você vai mostrar esse aqui? Isso, ó, e podem, se conseguirem verificar, ele é bem pequenininho. Normalmente, se for da espécie chamada de cupim de madeira seca, a gente encontra esses vestígios na casa, nos móveis. O que é isso aqui? Muita gente acha que é madeira. Todo mundo acha, mas é madeira raspada? Porque sempre naquele móvel, naquela cabeceira da cama, na cozinha, enfim, sempre próximo ao móvel fica caindo esse pozinho. Você limpa, no dia seguinte tem de novo. Pozinho. O que é isso? Isso é o cocô, as fezes do cupim. Jesus. Tá? Não é a madeira, são as fezes. Tanto que se a gente observar bem de perto, nós temos duas colorações. As claras, que é cocô mais fresco, ou seja, o cupim está ativo, ele está danificando a madeira. E a mais escura, essa bem já preta, é sinal de que a infestação já não é tão nova, é antiga. Porque ela já está aqui há bastante tempo para ficar com essa coloração. Então, é um indicativo de que tem cupim de madeira seca e também de que ele está em atividade devido à coloração, a gente consegue observar. Entendi. E outro vestígio, além desse pozinho que a gente encontra, que são as fezes do cupim, são esses vestígios aqui, olha só. Esse compensado, por exemplo, é de um móvel planejado. Poderia ter sido um MDF, poderia ter sido madeira pura, não teria problema. Quando eu olho aqui, eu não vejo praticamente nada. Olha só, o dano nesse lado é praticamente inexistente. A única coisa que eu observo são pequenos orifícios, furinhos, ó, bem redondos, bem pequenos. Normalmente as pessoas olham para isso e falam, aqui não tem nada. Quando a gente olha a parte interna, olha o nível do dano. Isso é dano de cupim. Ou seja, ele vai destruindo silenciosamente, protegido, de uma forma que a gente não enxerga. E quando nós nos deparamos com o dano, às vezes você não consegue nem salvar mais. Já tá tarde. Precisa tratar igual para não migrar para os outros móveis. Sim. E além disso, às vezes é necessário até descartar esse móvel. Muitas vezes está num nível que não salva mais, não adianta mais tratar. E fazer o tratamento mesmo assim. Clair, a gente tem algumas imagens, né, pessoal, de uma residência. Olha lá. Isso, esses são os cupins vivos, né, identificado no nosso laboratório. A gente sempre identifica espécies. Certo. Aqui são um assoalho de madeira de uma residência. Gente, o assoalho, olha só, parece papel, literalmente. Né? É devido ao dano de cupim. Olha, com a mão mesmo ele quebra, fica totalmente quebradiço. Então parece literalmente um papel.
esse assoalho já está literalmente condenado, além da necessidade da substituição e do risco, né, de alguém idoso, de uma pessoa, de um residente pisar e quebrar, né, acabar afundando o pé, a perna, tem ainda o risco estrutural. Aqui são os cupins sendo identificados em laboratório para tentar verificar a espécie. Por quê? Nós temos hoje 3.000 espécies descritas, 10% delas são de fato danosas e nós precisamos identificar porque existe muito na nossa região arborícola, existe o cupim subterrâneo e o de madeira seca. E para cada um deles é um tratamento diferente, é um tratamento específico, né? Qual que é o mais comum aqui pra gente? O mais comum é o de madeira seca. Madeira seca. Ele é mais fácil de cuidar, não? Olha, ele é mais fácil pelo seguinte, ele é geralmente interno. O de madeira seca, ele está muito interno à nossa residência. Mesmo que você compre um móvel tratado, com garantia de que ele foi tratado, que isso é fantástico, sempre verificar com a empresa, seja de planejados, seja de um móvel já pronto, seja um móvel de madeira pura, sempre verificar se ele já vem tratado. Não é uma garantia que ele nunca vai ter cupim, é uma garantia de que ele chegou na sua casa sem. Isso, e Cleia, como é que eles vão parar lá no móvel da gente? Nessa revoada, eles podem vir de longe, podem vir de um vizinho, podem vir de uma... sabe aquele pessoal que não tem o cuidado, acaba jogando um lixo de obra em algum terreno baldio? Não é só problema com escorpião, não é só problema com mosquito, é problema inclusive com cupins. E na revoada eles vão se espalhar cada vez mais, né? Tá. E eles causam algum dano para o ser humano? Transmitem doenças, por exemplo? Dano de doença a gente não tem conhecimento. A princípio o que a gente fala é ele não transmite danos de doenças porque ele não pica, ele não tem a princípio nenhuma doença transmissível. O dano dele é estrutural, é danificar os móveis da nossa casa, é danificar no caso dos cupins subterrâneos, que é menos comum na nossa região. Cidades mais velhas, mais antigas, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, até Foz, já tem muito mais cupim de solo do que cascavel. O cupim de solo ele é muito destrutivo, porque ele compromete a estrutura inteira. Ele pode até levar um prédio abaixo, Nossa. se você não controlar. Então, ele é muito agressivo. Na nossa região, por sorte, por ser uma região jovem, tem muito pouco. Mais comum é o cupim de madeira seca, que é mais interno. E a prevenção? Eu posso prevenir não ter cupim na minha casa e depois que eu tenho, o que eu faço? Depois que tem, o principal começou a verificar vestígio, que são ou esses orifícios nos móveis, esses furinhos, ou mesmo as fezes, pode ser esse pozinho mais granulado, que é o cupim de madeira seca, pode ser o mais fino, parecendo farinha, que daí é uma broca. A primeira coisa é fazer o controle no início da infestação, não deixar migrar para o restante da casa, não deixar migrar para todos os móveis. Essa é a principal dica. Época de revoada, se puder, tem tela na casa, nas janelas, nas portas, mantém as telas bem fechadas para não ter entrada dos cupins. Tem esse cuidado também porque eles vêm de longe, vêm de fora mesmo. Por exemplo, para mosquito a gente passa repelente. Tem alguma coisa que a gente pode passar no móvel para o cupim não ir nele? A desinsetização normal, se ela está em dia com a barreira química ativa, ajuda muito. Por quê? Porque quando o cupim vai iniciar o processo, vai entrar em contato com a barreira química e vai morrer antes de começar essa colônia, antes de começar esse dano. Então ajuda muito, caso a barreira química esteja de fato em dia. Entendi. Agora, se a casa, por exemplo, que nem a gente viu aquela residência já comprometida, naquele estágio, tem o que fazer? Tem que tratar. Por quê? Porque quando eles trocarem esse assoalho, se não tratar, o assoalho novo também vai sofrer o mesmo ataque. Em questão de 1, 2, 3 anos, vai estar no mesmo nível. Então, mesmo tendo que trocar todo o assoalho, tem que fazer a barreira química, tem que fazer o controle de toda a colônia. Após isso, faz a troca do assoalho. A produção me fala aqui que tem uma pergunta da Melissa, do bairro Neva, falando sobre se apartamentos, porque a gente fala muito de casa. Casa, mas em apartamentos também pode ter cupim. A mesma coisa. Tanto que, por exemplo, o cupim de madeira seca, ele não vai diferenciar se é casa, apartamento, porque ele é interno mesmo. Às vezes você até comprou algum móvel já com um dano, muito no início da infestação, você acaba nem percebendo e, infelizmente, essa infestação acaba migrando para a casa inteira. Isso pode acontecer tanto em residência como em apartamento. E eles se reproduzem muito fácil, muito rápido? Como é que é a reprodução do cupim? É uma reprodução fácil, porém não tão rápida, porque ele tem um ciclo um pouco mais lento mesmo. Como a alimentação dele é celular,
celulose, né? Ou seja, a gente foca muito em móveis, madeira, mas não é só isso. Uma raiz de planta também, um arquivo, papéis. Às vezes você tem um mega arquivo, você tem as tuas fotos do casamento, você tem o arquivo da empresa lá. Se não tiver uma proteção, ele pode atacar também, né? Caixas de papelão, tudo que tem celulose na composição, né? E ele vai sim fazer o ataque de forma generalista. Tudo que tem celulose na composição, que é a base alimentar dele. Automaticamente o metabolismo é lento, mas não tem reprodução difícil não, tem uma reprodução fácil, inclusive essa é a época X, é a principal época do ano, porque é a época da revoada. Muita atenção para não deixar eles migrarem por toda a casa. É isso aí, a dica então que você dá para todos que assistem, que estão passando por esse problema, é para fazer então uma sanitização dentro da casa, esse cuidado todo e ficar atento a esses sinais. Isso. Repete pra gente os sinais, pra pessoa ficar atenta em casa. Os sinais são basicamente esse pozinho que você vai acabar encontrando todos os dias, limpa, aparece, limpa, no dia seguinte tem de novo. Então esses grânulos são as fezes do cupim, tá? Muita gente fala, mas eu tinha certeza que era madeira raspada, Pozinho. porque é a mesma cor da madeira. Mas não, são as fezes do cupim. E o outro dano são esses furinhos que aparecem nos móveis, que já representa a saída do cupim. Olha só, quando ele já está com uma população alta e na fase adulta, ele vai sair. Por que ele saiu daqui? Para ir para um móvel novo ou aumentar esse dano. E internamente são danos como esse aqui, né? Esse é um dano de cupim também. Ai, tem que cuidar bastante. Clair, muitíssimo obrigada pelas suas dicas e pela nossa conversa, viu? Sempre um prazer conversar com você. Igualmente, obrigada.